Olá, você amigo do JC, aqui quem fala é o professor Leonardo Schwartz e hoje nós vamos falar de princípios no direito penal, tema importantíssimo que não cai, despenca em concursos. Quase sempre uma das questões de direito penal vai ou perguntar diretamente sobre o princípio, ou vai perguntar indiretamente sobre os princípios. Você vai ter que ter um conhecimento de princípio ou usar os princípios muitas vezes para chegar na chave da resposta, tá bom? Tá legal? Então, o que nós vamos estudar aqui hoje? Nós vamos iniciar nossa jornada aqui sobre os princípios no direito penal. Tema importante porque os princípios são espécies de regra, é uma da espécie, perdão, é uma espécie de norma, é uma das espécies normativa juntamente com as regras, tá? Não é espécie de regra, como eu me confundi, é espécie de norma. Então nós temos as normas e as normas se manifestam de duas formas, como princípio ou como regras, né? Nós vamos dar então início aí a esse nosso estudo. Vamos aqui logo mais para a nossa lousa, tá bom? Peço desculpas, o tempo tá ruim, aí eu fico com um pouquinho de tosse, mas vamos lá, nada nos impede de alcançarmos aí nosso objetivo, que é a sua aprovação, o seu estudo, o seu conhecimento. Então vamos aqui, ó, para a lousa, dar uma olhadinha aqui sobre o tema de princípios no direito penal. É o nosso primeiro tema, a nossa primeira parte. Hoje aí nós iremos estudar então um pouquinho aí de introdução, tá? E a introdução dos princípios, como se valem os princípios, como são formados os princípios, para que se prestam os princípios, e depois nós vamos falar aí do primeiro princípio, que é a dignidade da pessoa humana numa análise do direito penal, tá bom? Então vamos dar aqui uma olhadinha. Então vamos lá, nossa introdução, tá? As normas são comandos deônticos. As normas são um comando deôntico. Então aqui, ó, a parte aqui, ó, deôntico, tá bom? Ou seja, possuem proposições do dever ser. Então, professor, o que é uma deontologia? A deontologia são preposições de dever ser. Toda norma, ela descreve aquilo que deveria ser, como deveria ser feito no mundo, né, no mundo dos fenômenos, no mundo ôntico, não é? Então nós temos essa diferença entre o ôntico e o deôntico, né? Como assim, professor? A norma, ela estabelece aquilo que deve ser, né? Então, vamos pensar aqui numa norma lá do Código Penal, né? Não matarás, ou artigo 121, que escreve como afirmação, matar alguém, não é? Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é um dever ser. Você não deve matar alguém. Se você matar alguém, você então viola o dever ser, e aí então você entraria na sanção penal. Então vamos escrever, né, como funciona essa questão do comando ôntico e do comando deôntico. Vamos lá para as nossas aulas no começo da Faculdade de Direito, que fala um pouquinho sobre isso, que era introdução ao estudo do direito. Então, nós temos aqui A é. O que seria A é? A é nada mais é do que um fato da vida. É o comando ôntico. Então, aqui nós temos um comando ôntico, quando nós dizemos que A é. Isso é um comando ôntico. Isso é algo do plano fático, é a conduta. A conduta é. Então, aqui nós temos a conduta. Então, a conduta, ela é algo que é. Ela é
a manifestação daquilo que é. E a norma? A norma, então, é uma representação deôntica, com B deve ser. Então, B deve ser. Essa aqui é o comando deôntico ou normativo. Então, notem, nessa primeira situação aqui, nós temos a conduta, aquilo que é. Ao passo que aqui nós temos aquilo que deveria ser um comando deôntico, um comando normativo. E se porventura, é que nós vamos escrever de azul, e se porventura, aquilo, a conduta não se enquadrar na norma. Então, vamos lá. Se A não for o dever ser em B, isso é, se ele descumprir o dever ser, então o que será? Então, o que nós temos que aplicar? Então, será sanção. Então, vejam só. A é, B deve ser. Se A não for o dever ser em B, então será sanção. Esse quadro colorido aqui para os senhores é exatamente toda a explicação disso aqui, do comando ôntico e deôntico. Então, as normas, elas são deônticas, porque elas expressam o dever ser. Nem sempre as pessoas fazem aquilo que está na norma, não é? E aí, então, nós devemos aplicar a sanção, exatamente como está aqui neste quadro, né? A é, B deve ser, se A não for o dever ser em B, então será sanção. Então, aqui, assim, as normas jurídicas são compostas de comandos deônticos. A norma é um comando deôntico, né? Ela expressa aquilo que se espera que as pessoas façam para que nós, então, possamos viver em sociedade, não é? Então, as normas jurídicas são compostas de dois comandos deônticos. Então, nós temos dois comandos deônticos como norma. E quais são eles? Quais são os nossos comandos deônticos? Primeiro são os princípios, né? Então, os princípios, como comando deôntico, os princípios são espécie de norma, tá? Então, nós temos aqui a norma, é um comando deôntico, então a norma como comando deôntico e ela se manifesta em dois comandos normativos, não é? Os princípios e as regras. Então, as normas se expressam em princípios e regras. Então, as normas são o gênero em que nós temos, então, os princípios e as regras. Então, vamos ver qual é a diferença dos princípios para as regras?
Vamos dar uma olhada, então. Então, vamos entrar aqui, primeiramente, nos princípios, tá? Então, os princípios, quanto à abstração, à vagueza, os princípios são espécies normativas que possuem alto grau de abstração, ou seja, são normas de conteúdo abstrato. Por quê? Os princípios, eles não se prestam a resolver um fato da vida. Os princípios, eles têm aqui uma outra característica, uma outra importância dentro do sistema jurídico, que é balizar o próprio, interpretar o próprio, dar a diretriz para aquele sistema normativo, não é? Já as regras, elas não possuem tanto grau de abstração, elas têm alto grau de concretude. Elas estão, sim, as regras, para então delimitar conduta. Faça assim, faça assado, faça dessa forma, não faça dessa forma. Essas são as regras. Os princípios, eles são normas, mas eles inspiram o próprio sistema. É como se fosse a alma do sistema. Como você deve encarar aquele sistema, tá? E as regras são o corpo do sistema normativo que fala, faça isso, não faça isso, faça daquela forma, não faça daquela forma. E os princípios vão, então, estruturar, ser um esqueleto dessas regras. Então, quando você aplica uma regra, quando você não aplica outra regra, o que uma regra tem que fazer para valer, se você tem um conflito entre algumas regras, o que você deve fazer, como você deve interpretar determinadas regras, como você não deve interpretar determinadas regras. Então, os princípios, eles vêm para dar concretude para o sistema, eles vêm ser um amálgama do sistema, enquanto as regras são os próprios tijolinhos, né? É aquilo que forma o sistema. Então, os princípios, em razão da sua maior vagueza, admitem maior índice de interpretações. Olha aqui, ó. Maior índice de interpretações. Assim, os princípios têm baixa densidade normativa, uma vez que seu grau de interpretação é amplo, ou seja, a norma é mais fluida. Elas não se prestam a resolver um caso concreto. Os princípios não se prestam a resolver um caso concreto. E diante dessa grande característica do princípio, nós podemos anotar aqui outras características que o princípio tem. Então, quanto ao conteúdo, os princípios são expressões máxima dos valores normativos ou ideais a serem atingidos. Eu já havia dito aos senhores, máxima dos valores normativos ou ideais a serem atingidos. Possuem baixa densidade normativa, que é a aptidão para resolver um caso concreto. Os princípios possuem sentido de valores e enunciados. E mais, né? Como os princípios eles servem para dar sustentação ao sistema, eles possuem hierarquia superior às regras, né? Pois é fonte primeira de inspiração dos valores normativos, tá bom? Então, os princípios se manifestam desta forma. Quando um princípio entra em conflito com outro princípio, ele não exclui o outro princípio, pois os princípios têm baixa densidade normativa, não é? Então eles não se excluem, porque ambos têm que conviver dentro do sistema, porque eles são direção de interpretação. Apenas em algumas situações, quando não for possível a aplicação de dois ou mais princípios em um dado caso, far-se-á a predileção por aplicação de um princípio em detrimento de outros princípios, utilizando-se de critérios de aplicação tais como os metaprincípios, que são princípios que cuidam de princípios. Metanorma são normas que cuidam de normas, e o metaprincípio são princípios que cuidam de princípios, né? Como, por exemplo, a proporcionalidade e a razoabilidade. Por exemplo, você tem os princípios como o devido processo legal. Devido processo legal, você tem o formal e o substantivo. Dentro do substantivo, você vai usar, muitas vezes, a proporcionalidade e a razoabilidade para aferir a legalidade substancial daquela decisão
tomada por um administrador, tá bom? Então, são princípios que cuidam de princípios. Humberto Ávila chega a falar até em postulados como metaprincípios, tá bom? Mas aqui nós temos princípios que cuidam de princípios. Então, quando um princípio entra em conflito com outro princípio, ele não exclui o outro princípio, ele convive com outro princípio. E aí você vai ver, naquela situação, qual é o melhor princípio para se adotar, para ver qual regra você vai usar, ou para ver como você vai balizar uma determinada situação, tá bom? Então, os princípios, eles convivem entre si. Os princípios são fontes formais mediatas do direito penal, pois não podem criar crimes ou combinar penas. Como eu disse, os princípios têm baixa densidade normativa. Contudo, os princípios são normas dirigentes e centrais do ordenamento jurídico, uma vez que auxiliam na interpretação e na aplicação do direito penal. É o que nós estávamos falando até agora. Então, qual a importância dos princípios no direito penal? Eles auxiliam na interpretação e na aplicação do direito penal, como normas reitoras do sistema, tá bom? E a outra espécie normativa, as regras. Como funcionam as regras? Então, como é que as regras se comportam dentro do sistema normativo, tá? As normas, sim, elas regulam, elas descrevem condutas. Então, elas têm alto grau de concreção, bastante densidade normativa, não é? Elas, sim, estão ali para definir o quê? Definir condutas, né? Ao passo que os princípios estão ali para dar sustentação ao sistema, tá? De regras ou de normas. As regras têm como conteúdo a regulação de comportamentos. Notem que as regras, elas têm realmente essa coisa mais tangível, mais palpável, não é? As regras estão locadas em hierarquia inferior aos princípios. Como são descritivas de condutas, possuem alta densidade normativa. Aqui, ó. Descritivas de condutas possuem alta densidade normativa. Diferente dos princípios, as regras em conflito normativo real, isso é, em conflito real de normas, né, não aparente. Então, quando realmente uma norma está em conflito com a outra, ela exclui, aqui ó, exclui a outra regra do sistema. Nós vimos que os princípios não funcionam dessa forma. Os princípios se afastam e as regras se excluem, porque não podem, no sistema, conviver duas regras opostas. Então, uma vez que a regra determina a conduta, como é que eu vou ter uma conduta de fazer, outra conduta de não fazer no sistema, sobre a mesma situação, né? Então, nós temos que a regra mais nova, em geral, ela derroga ou abroga a regra mais antiga, quando elas são opostas. Elas apresentam conteúdos opostos ou similares. Você não pode aplicar duas regras para o mesmo caso, tá? Quanto ao conteúdo, as regras possuem a descrição da conduta e a atribuição de consequências, que são as penas, as sanções, tá bom? Bom, dito tudo isso, a diferença entre regras e princípios, tá bom? A importância dos princípios no direito penal e a diferença deles com relação às regras, vamos agora entrar para o estudo dos princípios em espécie no direito penal. E o primeiro princípio que nós devemos analisar é realmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio importantíssimo. Princípio importantíssimo aqui, que nós vamos então estudar, tá?
dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana está no artigo inaugural da Constituição, que é o artigo 1º, tá? E é um fundamento da República. Um fundamento da República Federativa do Brasil. A República e suas instituições devem estar a serviço do homem. O homem nunca pode ser instrumento do Estado. O Estado que é instrumento do homem. Então, o Estado tem que colocar o homem no centro de tudo aquilo que ele vai fazer. É o antropocentrismo do Estado. Então, o Estado coloca o homem sempre no centro. A dignidade da pessoa humana é sempre central ao Estado, não é? A vida humana digna, o mínimo existencial, aquilo que toda pessoa precisa ter para ter uma vida humana digna. Não basta só ter vida humana, há que se ter vida humana digna, né? Eu gosto muito daquele exemplo de que você imaginar uma pessoa que ao nascer foi colocada num estábulo, né? Acorrentada, e só davam água, comida e limpavam a urina e as fezes dela, né? E nunca ensinaram ela a falar, nunca ensinaram ela até as mínimas condições de vida digna, né? Tratavam ela como se fosse um animal. Você está garantido a vida dessa pessoa, mas essa pessoa não tem uma vida humana, propriamente dito, uma vida digna. Ela vive como um animal num estábulo. Para pensar, não é? E então, você tem que garantir a dignidade da pessoa humana com alguns direitos, né? É um arcabouço de direitos. E Kant já dizia que dignidade da pessoa humana, qual foi a grande importância de Kant para a definição de dignidade da pessoa humana? Ele deixou de tratar termos como dignidade, moral, como subjetivo. Cada pessoa poderia falar assim, para mim dignidade é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa. Cada um tem o seu conceito de dignidade, cada um tem seu conceito de justiça, cada um tem seu conceito de moral. Kant pegou, olhou essa situação e falou, não, pera lá, há que se criar conceitos objetivos para a justiça, para a moral e para a dignidade. O nome desse movimento na filosofia, de você deixar de atribuir subjetividade e passar a esses temas de importância social, dar traços de objetividade, se chama virada kantiana. Então, a grande virada kantiana na filosofia foi a atribuição de conceitos objetivos para aquilo que poderia ser relegado a uma subjetividade. A justiça, para mim, é uma coisa, dignidade, para mim, é uma coisa, moral, para mim, é uma coisa, né? E ele falou, não, pera lá, né? Nós temos que traçar aqui critérios objetivos para definição desses conceitos caros para a sociedade. E para Kant, dignidade da pessoa humana, dignidade humana era exatamente que o homem é um fim em si mesmo. O homem é um fim em si mesmo, jamais podendo ser instrumento de qualquer coisa. O homem jamais pode servir como instrumento para qualquer coisa, tá bom? Então o Estado não pode usar o homem como instrumento. O Estado tem que usar o homem como um fim. O homem é um fim em si mesmo. Por isso que o comunismo, por exemplo, né, dentro ali da própria comunidade europeia, há um tratado chamado Tratado de Praga, que considera o comunismo ou o socialismo como atentatórios à dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque nestes tipos de regime, usa-se o ser humano, a pessoa humana, como um instrumento do Estado, tá bom? Então, o ser humano ele tem que ser sacrificado em prol de um bem comum, de um bem do Estado. Isso violaria a dignidade da pessoa humana, assim como o nazismo, que também viola a dignidade da pessoa humana, como um movimento de extremo nacionalismo, de extrema direita, que também prevê as pessoas sendo usadas como instrumentos, não é? Hitler usou, por exemplo, os judeus, os eslavos, os comunistas, os ciganos, né? Perseguiu todas essas pessoas, os homossexuais, perseguiu todas essas pessoas, e então nós temos também que o nazismo é um grande violador da dignidade da pessoa humana, porque também é um movimento que usa o ser humano como um instrumento, e o ser humano
jamais pode ser instrumento de coisa nenhuma. A dignidade da pessoa humana, tanto que ele vem no artigo 1º da Constituição. Se você pegar, inclusive, a Constituição, você vai ver que os primeiros artigos da Constituição tratam sobre o indivíduo, tratam sobre a pessoa. Né? Nós temos o artigo 5º como direito e garantia fundamental, ao passo que na Constituição de 67, na emenda 1 de 69, nós tínhamos os primeiros artigos falavam do Estado, os últimos artigos iam falar das pessoas, do homem, não é? A Constituição de 88, ela inverteu essa situação dentro do seu caráter existencialista, antropocêntrico, e passou primeiramente a tratar do homem e depois tratar do Estado. Veja só, né? É uma coisa que parece ser singela, mas não é. Tem todo um fundamento, tem toda uma questão aí que nos faz pensar, tá bom? Então, o direito penal, ele tem como o grande princípio basilar estruturante a dignidade da pessoa humana. E não só o direito penal. Se nós formos lá no direito civil, se nós formos até no próprio direito administrativo, no direito processual, a dignidade da pessoa humana é a pedra de toque, é o princípio ou o fundamento aí mais importante que nós temos, exatamente por todas essas considerações que eu acabei de fazer aos senhores. Então, o direito penal não pode servir como instrumento de dominação ou mesmo como um instrumento ideológico. É exatamente a ideia de instrumento que eu passei aos senhores, que define o conceito kantiano sobre dignidade da pessoa, não é? Então, o direito penal, como ele não pode servir como instrumento de dominação, como instrumento ideológico, ele é exatamente essa situação. Ele está exatamente, quando você tem essa leitura do direito penal, você está exatamente fazendo uma leitura conforme a Constituição e o princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês querem um exemplo? Vamos imaginar, até 2009, nós tínhamos ali os crimes contra os costumes. A partir da Lei 12.015 de 2009, os crimes contra os costumes passou a ser chamado como crimes contra a dignidade sexual. Os crimes contra o costume, eles tinham esse nome desde 1941, com o início do Código Penal. Eles já eram chamados de crimes contra o costume. Se nós pararmos para analisar por que um estupro ele é um crime contra o costume, né? Costume qual? Costume sexual? O costume é um costume social. Então, a mulher, o corpo da mulher, ele deveria ser usado nesse contexto como um costume, ou mesmo o antigo atentado violento ao pudor, que era sodomização de homem, não é? Basicamente, com felação, com sexo anal, mediante violência ou grave ameaça, ou mesmo contra a mulher, porque o estupro era só o coito vagínico, a conjunção carnal. Desculpa. Então, notem, a partir do momento que eu troco, né, o nome de crimes contra o costume para crimes contra a dignidade sexual, eu estou exatamente tirando um caráter ideológico que havia sobre esses crimes e colocando a dignidade sexual da vítima como bem jurídico penalmente tutelado, e não um costume social, dentro aqui de um instrumento de dominação de corpos, dentro de um instrumento de dominação da mulher, com conceitos como mulher honesta, não é? Então, notem que mesmo lá o Código de 41, algumas reformas no Código Penal trouxeram também essa bagagem. Se vocês pudessem, então, falar sobre um exemplo no concurso, citem a Lei 12.015 e a mudança do capítulo, né, de crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual, que vem atender, então, o princípio da dignidade da pessoa humana do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Olha que legal. É uma boa forma de se iniciar uma dissertação sobre um estupro, como foi o caso do concurso de delegado. Sem ser esse concurso que está acontecendo agora, um concurso passado, que falava exatamente para você citar
né, fazer uma dissertação sobre o crime de estupro de vulnerável. E aí você poderia começar a sua dissertação falando dessa forma. Legal, né? Eu fiz isso também, deu certo. Né? Então, vejam só, é muito interessante que nós, então, consigamos olhar para o direito penal com esses olhos de constitucionalismo, com esses olhos de, principalmente, dignidade da pessoa. Vamos aqui dar alguns exemplos de como, tá? O conteúdo da dignidade da pessoa humana deve ser tratado, tá? Dignidade da pessoa humana tem a ver com direitos humanos? Também tem a ver, tá? Mas os direitos humanos, eles delimitam muito o direito penal? Não, né? A limitação do próprio conceito da dignidade da pessoa humana é a própria Constituição Federal, tá? Então, você tem que interpretar a Constituição de forma sistêmica. Então, a Constituição Federal, ela prevê o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também prevê a privação de liberdade, a pena, tá? A pena privativa de liberdade, ou medidas cautelares, como uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Então, falar que uma pena, um cárcere, como pena, uma pena privativa de liberdade, uma pena de reclusão, uma pena em regime fechado, tá? Ela viola a dignidade da pessoa humana? Não, porque a própria Constituição prevê esse tipo de pena, ela prevê esse tipo de sanção penal. Ela veda algumas sanções penais, como a pena de morte, o degredo, né? Mas essa em especial, as penas aí privativas de liberdade, não são aí vedadas, tá bom? Então, ligação do princípio da dignidade humana, agora sim, vamos aqui para os exemplos, com o crime. Então, nós temos aqui, ó, com o crime, tá? Então, proíbe a incriminação de condutas socialmente inofensivas. Então, eu não posso ter como crime alguma conduta inofensiva, como, por exemplo, não cumprir um contrato, não pagar um serviço prestado, tá bom? Eu não posso ser preso por uma dívida. É crime não pagar suas dívidas, tá? Por quê? Porque é uma conduta socialmente inofensiva. Vai ter um débito, vai ter uma questão que você vai resolver na esfera civil, mas não na esfera criminal, tá? Assim como também há o princípio da proteção insuficiente, que também tem ligação com o direito, com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Imagine se eu falasse assim agora, se viesse um maluco, um lunático, e dissesse assim, como presidente da República, e dissesse assim, agora latrocínio não é mais crime. Ora, você tirar a vida de uma pessoa por patrimônio é uma coisa asquerosa, uma coisa realmente que causa repulsa social e deve ser punido com uma pena alta. Ou viesse alguém e falasse, agora o latrocínio vai ter pena máxima de 2 anos. É o princípio da proteção insuficiente. Então, você também tem que garantir a dignidade da vítima, né? Das pessoas, do próprio corpo social. Então, assim como você também não pode criminalizar situações de baixa monta, inofensivas socialmente, por exemplo, cachorro fazer cocô na rua, crime, né? Reclusão de 10 anos. Então, se você deixar o seu cachorro fazer cocô na rua e não pegar, vai ser um crime com reclusão de 10 anos. Pichar o muro de alguém, pena 20 anos, tá? Então, você está aqui criando o quê? Penas altas, ou criminalizando situações inofensivas, como o cachorro defecar na rua, tá bom? Aí você vai ter o quê? Uma exacerbação da conduta, né? Criminalmente falando, e aí você vai ter também uma violação da dignidade. Ao passo que você também deixar de proteger isso, tá? Com a proteção insuficiente, também acabaria aqui acarretando as suas consequências, tá bom? E com relação às penas, o princípio da dignidade da pessoa humana, com relação às penas. Aqui, ó, com relação às penas. Como funciona, tá? Sobre a sombra deste princípio, repousa a garantia de
vedação das penas cruéis. Então, nós aqui repousa aqui a garantia de vedação às penas de caráter cruel, tá? Então, penas que importam castigo corporal, degradantes, vexatórias, humilhantes, prisão perpétua, pena de morte, e assim sucessivamente, tá bom? Então, são aí alguns corolários aí do princípio da dignidade da pessoa humana, tá bom? Com isso, então, meus amigos, encerramos aqui a questão dos princípios da dignidade da pessoa humana, tá? Vamos avançando aqui nos temas de princípio. Ainda temos alguns princípios aí para ver em direito penal. Como eu disse, são temas muito importantes, muito relevantes e que com certeza aí vão ser pedidos no seu concurso, tá bom? Então, com isso, deixamos aqui a primeira parte, né? As notas introdutórias sobre os princípios e o princípio da dignidade humana. Na próxima aula aí vamos abordar outros princípios do direito penal, tá bom? Bons estudos, até a próxima e boa noite, tchau.